Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito, e hoje quero dar continuidade ao nosso projeto de estudo da Resolução número 1342 de 2021 do Ministério Público do Estado de São Paulo para o futuro concurso de oficial de promotoria. Nessa nossa aula de hoje, a aula de número 4, nós estudaremos o procedimento preparatório de inquérito civil e um pouquinho do inquérito civil. Tá bom, pessoal? Avançando aqui, antes da gente começar, quero convidá-los novamente a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, a curtir esse vídeo se você estiver gostando das nossas aulas. Se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, ter acesso às informações do concurso, me segue lá no Instagram também, meu arroba é ronaldo.virgiliojunior. E para você que já tem a nossa legislação com afinco, um material de legislação seca preparado exclusivamente para esse concurso, com atualização garantida até a data da prova, já pega a sua legislação. Se você ainda não tem, adquira aqui no link da descrição do vídeo. E se quiser também ter um contato mais próximo, tirar alguma dúvida a respeito, vai lá no meu Instagram que lá tem uma amostra dela e a gente pode conversar a respeito, tá bom, pessoal? Vamos então dar início à nossa aula de hoje. E hoje começamos a tratar do PPIC, o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil. Pessoal, para vocês que já estão há algum tempo estudando para o concurso de oficial de promotoria e eventualmente já passaram pela matéria de processo penal, inicialmente não confundam o PIC com o PPIC. São dois procedimentos de responsabilidade do Ministério Público, mas são completamente diferentes. O PIC, lá da resolução número 1364, é o procedimento investigatório criminal, enquanto aqui o PPIC, que é o procedimento preparatório de inquérito civil, da nossa resolução número 1342, que é o que a gente vai estudar agora. Vem comigo aqui no slide para a gente ler o artigo 17 da nossa resolução. Vem comigo. De ofício ou mediante notícia de fato, e sempre que necessário para formar o seu convencimento, o membro do Ministério Público dotado de atribuição poderá determinar providências preparatórias à instauração do inquérito civil, observados os critérios de distribuição a que alude o artigo 11. Ronaldo, me explica melhor o que é esse procedimento preparatório de inquérito civil. Vocês lembram na aula passada que a gente estudou a notícia de fato? Que a notícia de fato era, digamos, a grosso modo, a notícia de um fato ilícito ao Ministério Público por um terceiro interessado, acompanhado ou não de uma peça de informação, ela serviria para dar início, instauração a uma investigação. E vocês lembram que ela tinha prazo para terminar, 30 dias, prorrogável por até 90. Agora, o que acontece se dentro desse prazo o membro do Ministério Público não consegue formar o seu convencimento, seja a respeito do arquivamento daquela notícia de fato, ou seja a respeito de uma investigação mais ferrenha, mais forte, porque a gente sabe, e vai ver mais adiante, que o inquérito civil é uma investigação um pouco mais pesada contra o interessado. Ele dá ao Ministério Público a atribuição de, por exemplo, requisitar informações, coisa que na notícia de fato não é possível, de realizar condução coercitiva a testemunhas que se neguem a comparecer a uma oitiva. Então é uma investigação um pouco mais forte, um pouco mais pesada, mais incisiva, é uma marca um pouco pior para aquele que está sendo investigado. Então, para se evitar eventuais abusos de autoridade ou perseguições, se toma toda essa diligência de antes se fazer uma investigação prévia para a formação de convencimento, que é a notícia de fato ou a peça de informação. Agora, se um membro do Ministério Público, nesse prazo, não conseguir formar seu convencimento, o que ele vai fazer? Ele ainda tem dúvida a respeito. E é aí que entra o procedimento preparatório de inquérito civil. Nele, o membro do Ministério Público pode evoluir a notícia de fato para a PPIC, para ainda assim continuar na busca da formação do seu convencimento. E é aqui que diz que ela pode ser de ofício, a gente já conversou a respeito, o membro do Ministério Público pode tomar ciência de um ato ilícito através da mídia e por si só instaurar, ou receber uma notícia de alguém interessado, que seria a notícia de fato. Então, de ofício ou mediante notícia de fato. E para que o PPIC vai servir? Para formar o seu convencimento.
Então, o procedimento preparatório de inquérito civil é como se fosse o meio do caminho entre a notícia de fato e o inquérito civil. É um caminho necessário para se passar? Não, não é um caminho necessário. O membro do Ministério Público pode, inclusive, como a gente já viu, receber a notícia de fato, fazer a sua investigação e já entrar com uma ação civil pública, nem mesmo instaurar um inquérito civil. Desde que ele tenha elementos para comprovar aquilo em juízo, para comprovar a autoria e ato ilícito, ele pode, inclusive, pular todas essas etapas e ir direto para a ação civil pública. Agora, se ele tiver necessidade de continuar nas investigações sem que instaure-se um inquérito civil, que, como eu disse e a gente vai ver mais adiante, é uma investigação, é uma marca mais pesada no histórico do interessado, ele pode se utilizar do PEPIC. Lembrando sempre, e aqui o artigo 17 deixa claro, que deverão continuar se observando as regras de distribuição que a gente estudou lá no artigo 11. Se você ainda não lembra, volta lá na aula passada, faça a sua revisãozinha, pegue suas anotações que você fez, que você vai lembrar as regrinhas de distribuição que a gente estudou. Avançando para o parágrafo 1º, o artigo 17 diz que o expediente será instaurado e registrado no SIS-MP integrado, o sistema que o MP de São Paulo utiliza para registros dos procedimentos extrajudiciais, como procedimento preparatório, observando-se no que couber o disposto no artigo 18 dessa resolução. Nada demais aqui para a gente acrescentar. Artigo 17, parágrafo 2º, vai tratar a respeito do prazo. Assim como a notícia de fato tinha o prazo que eu mencionei de 30 dias prorrogável por até 90, o procedimento preparatório de inquérito civil também não pode tramitar para sempre. Ele tem um prazo determinado para se encerrar. E qual é esse prazo, Ronaldo? Leiam comigo. O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável. Então, são 90 dias, prorrogável uma vez por igual período, mais 90 dias. Então, anotem bem no seu material. Notícia de fato, 30 dias, prorrogável por até 90. Procedimento preparatório de inquérito civil, 90 mais 90. Muita atenção a essa gramática da resolução que diz 30 mais até 90. Do ponto de vista prático, já falei para vocês, o Ministério Público normalmente sempre prorroga por 90, o máximo de prazo possível para se fazer essa investigação. Mas pode ser prorrogável por período menor, já que a resolução diz até 90. Aqui no PEPIC, não. Aqui no PEPIC ele diz prorrogável por igual prazo. Então atenção na prova a isso, que é um detalhe importante que a prova pode querer pegar você de surpresa. Avançando então no parágrafo 3º, o que acontece se esse prazo encerrar? Encerrado o prazo, com ou sem atendimento das providências preparatórias, o membro do Ministério Público poderá 1. Promover o arquivamento, encaminhando os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do capítulo 4 do título 5 dessa resolução. 2. Promover a ação civil pública. Ou 3. Instaurar o inquérito civil. Como a gente viu, pessoal, a notícia de fato, encerrada ao prazo, não poderá mais se prosseguir naquele procedimento, naquela espécie de procedimento. O membro do Ministério Público deverá tomar uma atitude. E uma delas, caso o seu convencimento não esteja formado, como a gente acabou de conversar, pode ser a evolução do procedimento para procedimento preparatório de inquérito civil. E agora, tendo o prazo de 90 mais 90 e encerrado esse prazo, o membro do Ministério Público pode se utilizar de uma outra ferramenta para prosseguir nas investigações, e se ele não tiver ainda formado seu convencimento, não importa, pessoal. Aqui a resolução deixa muito claro que, encerrado o prazo, com ou sem atendimento das providências preparatórias. Imaginemos que a notícia de fato, que foi instaurada lá atrás e que o prazo já está vencido, necessitou de uma evolução para a PEPIC porque ainda faltava uma resposta da Prefeitura a respeito de uma licitação em que se está cogitando um conluio entre os participantes. O membro do Ministério Público, para formar aquele convencimento, ele precisa daquela resposta. Mas se dentro do prazo de 180 dias não vier a resposta, já que ele não tem poder de requisição, lembremos, não importa.
Com ou sem o atendimento, o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, deverá tomar uma dessas 3 atitudes, que seria promover o arquivamento, caso não haja indícios suficientes para se prosseguir numa investigação ou se ingressar com uma ação civil pública, e, do contrário, caso haja indícios mínimos, ele pode instaurar um inquérito civil, como mostra o inciso 3, ou caso haja prova pré-constituída ou formada no bojo dos autos, para se instaurar, para se promover uma ação civil pública, ele também pode tomar essa atitude e de cara já judicializar essa questão. Certo, pessoal? Parágrafo 4º, para a gente encerrar o assunto PEPIC, em nenhuma hipótese o procedimento preparatório tramitará por prazo superior a 180 dias. Esse dispositivo, esse parágrafo 4º, casa perfeitamente com os 2 anteriores, já que o prazo 90 mais 90 daria 180, né? Então ele deixa claro, e deixa claro também que, encerrado o prazo, o procedimento ele não pode prosseguir. Alguma das 3 atitudes, promover arquivamento, ingressar com ação civil pública ou instaurar um inquérito civil, deverá ser tomada pelo membro do Ministério Público. Avançando então para a gente conversar a respeito do procedimento queridinho das provas. O mais importante deles, é claro, tudo que a gente já estudou e que a gente ainda vai estudar é importante, mas o procedimento, sem sombra de dúvida, que mais a gente trabalha no dia a dia, que mais é interessante para fins de prova, é o inquérito civil. Então, muita atenção aqui, alguns detalhes importantes para a gente estudar, muita coisa para a gente entender. Vamos em frente a respeito do nosso artigo 18. O artigo 18 fala sobre em quais momentos, hipóteses, de quais formas o inquérito civil pode ser instaurado. E ele diz, no inciso 1, que o inquérito civil pode ser instaurado de ofício pelo membro do Ministério Público dotado de atribuição ao tomar ciência de fato determinado, respeitadas as regras de distribuição previstas no artigo 11, bem como a atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. Então, como a gente já conversou, de ofício é por conta própria. Aqui, como diz no inciso 1, ele pode ter tomado ciência de um fato determinado através da mídia, por exemplo, e por si só querer iniciar uma investigação. Se ele tiver atribuição para aquilo, vamos supor, se ele for promotor do patrimônio público e tomar ciência através da mídia de um conluio em uma licitação, ele pode instaurar um inquérito civil. Agora, se naquela promotoria, se naquela localidade tiver mais de um promotor com essa mesma atribuição, ele deve respeitar as regras de distribuição do artigo 11. E caso essa investigação, por exemplo, diga respeito a alguma autoridade com foro por prerrogativa de função, a cargo, por exemplo, do Procurador-Geral de Justiça, ele deve respeitar essa atribuição, como diz esse inciso 1. Não é porque foi instaurada de ofício que ele não deve respeitar as regras de distribuição e de foro por prerrogativa de função. Inciso 2. O inquérito civil também pode ser instaurado em razão de uma notícia de fato, regularmente distribuída e desde que o noticiante forneça, por meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, bem como qualificação mínima que permita sua identificação e localização. Aqui, a gente já estudou a respeito da notícia de fato, é uma notícia de um ato ou fato ilícito ocorrido em algumas esferas de proteção do Ministério Público, e aqui ele diz que a notícia de fato se transformará no inquérito civil desde que haja informações sobre o fato, ou seja, tudo aquilo que é ilícito, voltando ao exemplo de fraude à licitação, tem que estar descrito. Ocorreu uma licitação na prefeitura tal, participaram tais pessoas, aconteceu essa circunstância de direcionamento dentro do pregão presencial, dentro da licitação, e o seu provável autor é o prefeito municipal em conluio com a empresa X. Percebe? Houve informações sobre o fato, houve informações sobre o provável autor e também há qualificação mínima para permitir sua identificação. Porque se dentro da notícia de fato vier falando que José participou de uma fraude à licitação, perceba que não é possível identificar qual José. Agora, o José da empresa X, José da Silva da empresa X, é a qualificação mínima. Então, percebam esses 3 requisitos necessários e imprescindíveis para que a gente possa evoluir uma notícia de fato para uma investigação mais séria, para um inquérito civil. Tá bom, pessoal? Inciso 3.
por determinação do Procurador-Geral de Justiça, nos termos de lei, ou do Conselho Superior do Ministério Público, ao prover recurso contra a não instauração de inquérito civil ou desacolher a promoção de arquivamento de procedimento preparatório. Esse caso a gente vai estudar mais à frente a respeito dele, e um exemplo dentro desse inciso é o caso, por exemplo, de uma notícia de fato que foi encaminhada por um interessado e após uma investigação do Ministério Público, o promotor de justiça entendeu que não havia motivos para se instaurar um inquérito civil, ou seja, ele entendeu que não havia fato ou ato ilícito, e em razão disso, o interessado que fez a notícia de fato recorreu daquela decisão e essa notícia de fato foi encaminhada ao Conselho. O Conselho, dando razão ao interessado, determina ao membro do Ministério Público a instauração de inquérito civil. Então percebam que esse exemplo encaixa perfeitamente nesse inciso 3, ou pode ser por determinação do Procurador-Geral de Justiça nos termos da lei, ou até mesmo quando o Conselho Superior prover um recurso contra a não instauração de inquérito civil. É uma outra forma de se recorrer, é uma outra possibilidade de recurso aos interessados. Então, isso a gente vai estudar um pouquinho mais à frente quando a gente for tratar lá no finzinho da resolução a respeito dos recursos. Tá bom, pessoal? O que diz então o nosso parágrafo único? Fala sobre a notícia de fato anônima e diz que ela, por si só, não implicará na ausência de providências, desde que obedecidos os requisitos constantes do inciso 2 desse artigo. E aqui a gente volta naquela conversa que a gente já teve a respeito da notícia de fato anônima. O simples fato de haver uma notícia de fato anônima, apócrifa, que a gente não sabe quem foi que representou, por si só significa o fracasso da investigação? Por si só significa que o membro do Ministério Público não vai investigar e vai engavetar aquilo? De forma alguma. E esse parágrafo único corrobora tudo isso. A notícia de fato anônima ela não implicará na ausência de providências. Muito pelo contrário. Se ela obedecer os critérios estabelecidos no inciso 2, lembra que a gente acabou de ver? Informações sobre o fato. Se a notícia de fato anônima tiver informações sobre o fato, tiver informações sobre o seu provável autor e a qualificação mínima que permita a sua localização e identificação, por si só, isso justifica uma investigação um pouco mais aprofundada, ainda que a notícia de fato seja anônima. Agora, a contrário senso, se a gente tem uma notícia de fato anônima que não tem informações sobre o fato, que não tem informações sobre o autor e nem tem como identificar quem é esse autor, não tem qualificação mínima, percebam que não há como o membro do Ministério Público solicitar complementação a alguém. A quem ele vai solicitar complementação? A quem ele vai dizer esclareça melhor os fatos, esclareça de quem você está falando. Aí sim estaríamos diante de uma investigação fadada ao fracasso por falta de instrumentos para se perseguir, para se continuar nessa investigação. Tá bom, pessoal? Aqui a gente avança para o artigo 19, aqui houve um leve equívoco, me perdoem, artigo 19 da nossa resolução, e ele vai tratar a respeito de algumas formalidades no momento da instauração do inquérito civil. Venham comigo, pessoal. O inquérito civil, ele será instaurado por portaria. Portaria, pessoal, é o instrumento formal por meio do qual se começa um inquérito civil. Então, a portaria de instauração do inquérito civil é um ato solene, um ato formal necessário para a instauração. Não se instaura inquérito civil por despacho, não se instaura inquérito civil por qualquer outro meio, por ofício, não. Existe um procedimento, um ato, um documento formal específico, que é a portaria, e a prova pode querer te confundir quanto a isso. E esse inquérito civil instaurado por portaria vai ser numerado em ordem sequencial pelo respectivo registro no SIS-MP integrado, ou seja, entrou um inquérito civil hoje, vai ser o inquérito civil número 1, entrou outro amanhã, vai ser o inquérito civil número 2, então vai ser numerado de forma sequencial pelo SIS-MP integrado. E vai ser autuado. O que é autuar? Autuar é colocar capa, colocar em autos. Em épocas de procedimento físico isso era muito comum. Hoje em dia, com quase tudo digitalizado, isso acaba perdendo um pouco de sentido, mas para você entender o que significa autuada e não ficar encanado com esse detalhe, com essa questão.
observando-se no que couber o disposto no artigo 11 quanto ao registro e a regra de distribuição devendo conter. Novamente a resolução reiterando a importância da distribuição do procedimento, caso seja uma atribuição de mais de um promotor, uma atribuição compartilhada. Correto, pessoal? E o que essa portaria tem que ter? Tem que ter a ementa, que nada mais é do que um grande resumo daquilo tudo que está descrito, daquilo tudo que se vai ser investigado, a descrição do fato, objeto do inquérito civil e a correspondente fundamentação legal que legitima a ação do Ministério Público, ou seja, ele vai descrever dentro daquela portaria quais são os fatos que ele está investigando e qual é a fundamentação legal, ou seja, com base em qual lei que se fundamenta a essa investigação. O nome e a qualificação possível da pessoa jurídica ou física a quem o fato é atribuído, obviamente. Se tem o resumo dos fatos, tem a fundamentação legal, também tem que ter o nome da pessoa que vai ser responsabilizada em eventual ação civil pública e a sua qualificação, permitindo assim encontrar quem seja necessário atribuir responsabilidade. E também a data, o local da instauração e a determinação das diligências iniciais, se isso não for prejudicial à investigação. Então, vai se colocar lá a data e o local, determinação das diligências iniciais, emite ofício para a prefeitura, marque com o investigado uma oitiva, já começa desde a portaria os atos iniciais de investigação. E o que mais que é necessário? Continuando aqui, inciso 5 do nosso artigo 19. A determinação para a cientificação do noticiante, se conhecido, e a fixação de cópia de portaria em local de costume, sua disponibilização no SIS-MP integrado e no portal da instituição, se não houver prejuízo para a investigação. Então lembrem-se, o inquérito civil pode vir a nascer de ofício ou pode se originar de uma notícia de fato. E se o noticiante dessa notícia de fato for conhecido, ou seja, aquele que fez a denúncia, se você souber quem ele é, aqui o inciso 5, desde que não haja prejuízo para a investigação, pode determinar a sua cientificação. Fulano de tal, você que fez aquela notícia de fato, fique ciente que agora a gente instaurou um inquérito civil para apurar os fatos. Certo, pessoal? Inciso 6. A determinação para a cientificação do investigado. Percebam a diferença para o inciso 5. Inciso 5 é para quem noticiou. Inciso 6 é para o investigado. Da decisão de instauração de inquérito civil, observadas as disposições do artigo 8º. Aqui é importante a gente fazer um leve comentário para uma coisa que a gente vai estudar lá na frente, da importância de se fazer a notificação para o investigado. É necessário para permitir que ele utilize-se de um instrumento que a própria resolução dispõe, que é o recurso contra a instauração. O investigado ele pode discordar daquela instauração de inquérito civil e recorrer ao Conselho Superior para que o Conselho Superior, caso lhe dê razão, mande parar com todas as investigações. Correto, pessoal? Avançando aqui agora para o nosso artigo 20. O que diz o nosso artigo 20? Da instauração do inquérito civil, caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público nos termos dessa resolução, devendo constar da notificação do investigado o respectivo prazo. Acabei de mencionar para vocês o motivo pelo qual o investigado deve tomar ciência da instauração do inquérito civil, pois ele tem direito de recorrer ao Conselho caso ele discorde dessa instauração e, se o Conselho lhe der razão, mandará arquivar os autos, tá bom, pessoal? E é importante constar, dessa notificação deve-se constar o prazo expresso. A gente vai ver mais à frente, é o prazo de 5 dias, é um prazo um pouco diferente dos outros recursos dentro dessa resolução. Um prazo de 5 dias para ele recorrer contra a instauração do inquérito civil. Artigo 21, pessoal. Leiam comigo. As notícias ou comunicações que se refiram a fatos conexos, cujo liame seja reconhecido em despacho motivado, previnem a atribuição do membro do Ministério Público, devendo este promover, se for o caso, o aditamento da portaria ou a extração de peças para a instauração de outro procedimento, respeitadas as normas atinentes à divisão de atribuições. O que ele quer dizer aqui, Ronaldo? O seguinte,
Imagine a situação de um loteamento irregular. Foi feita uma notícia de fato a respeito daquele loteamento e por várias irregularidades. Dentro das investigações, percebeu-se a necessidade de instaurar um inquérito civil para que as investigações fossem aprofundadas, certo? E no decorrer dessas investigações, chega à Promotoria de Justiça mais uma notícia de fato, de uma irregularidade que não constava daquela investigação. Não se tinha notícia, não se tinha conhecimento, mas é muito importante. Então percebam, é o mesmo loteamento, tem uma conexão. São irregularidades a respeito de meio ambiente e urbanismo, então está dentro da atribuição daquele promotor. Percebam que ela não passará pela distribuição, assim como a gente estudou lá nas regras de distribuição de competência, ela não passará pela distribuição porque já existe um membro do Ministério Público com a atribuição para investigar aqueles fatos. Ainda que haja mais de um promotor a respeito do meio ambiente e urbanismo ali naquela Promotoria de Justiça, o simples fato daquela notícia ter conexão com uma que já está em andamento faz com que o promotor seja um imã para ela e traga para si essa responsabilidade de investigar. E dentro disso, o que ele pode fazer? Ele pode aditar a portaria, aditar significa acrescentar, ou seja, aquela portaria que deu início ao inquérito civil não constava aqueles fatos. Lembra que um dos elementos é a descrição dos fatos? Não constava, porque não havia conhecimento, então ele vai ter que fazer um aditamento. Formalmente, aditamento à portaria de instauração. A partir de agora, a gente também passa a investigar esses fatos. Agora, se ele achar que isso vai tumultuar demais aquele inquérito civil, vão se misturar assuntos, sendo que aquela investigação já estava bem encaminhada e essa, apesar de conexa, está ainda no início, está engatinhando, ele pode simplesmente dizer: tire cópia da portaria, desse documento tal, pegue essas informações e vamos começar um inquérito civil de novo, só para tratar disso. Ainda continua com ele, mas como uma forma de eficiência, agilidade, ele quis dividir aquilo em dois, para que cada investigação tome o seu rumo, mas ele continuará tocando por causa da conexão entre os assuntos por meio dos quais ele já é prevento. Entenderam, pessoal? Então, aqui diz sobre o aditamento da portaria em casos de notícias conexas que aportem eventualmente na Promotoria de Justiça. E o que diz o parágrafo único? O parágrafo único diz a respeito de uma regra que a gente já estudou em um momento. Vocês vão se recordar. Leiam comigo. Havendo conflito de atribuições, negativo ou positivo, esse deverá ser suscitado nos próprios autos ao Procurador-Geral de Justiça, que o decidirá em 30 dias. Então, só para a gente relembrar bem rapidamente, conflito de atribuição, negativo ou positivo. Ou seja, dois promotores acreditam que são competentes para investigar determinado fato. Há um conflito de atribuição positivo. Os dois querem a investigação para si. Os dois não querem a investigação para si. Um fala que é do fulano e o fulano fala que é do ciclano. Ninguém quer aquela atribuição. Conflito negativo. Ninguém quer. Quem resolve isso? Procurador-Geral de Justiça. E como que chega ao procurador? Chega nos próprios autos. Observem bem essa questão dos próprios autos, que vocês vão ver um pouquinho mais adiante, um procedimento que não é nos próprios autos. E aí vai começar a embaralhar a sua cabeça, então não deixem de grifar essa informação. Vai chegar ao Procurador-Geral de Justiça nos próprios autos, que o decidirá em 30 dias. Um prazo importante, igual nos outros que a gente já estudou, nos outros conflitos de atribuição que a gente estudou. Então, pelo menos uma padronização para facilitar aí no seu estudo. Certo, pessoal? Artigo 22. O que a gente vê no nosso artigo 22, pessoal? Leiam comigo. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 ano, prorrogável quando necessário, cabendo ao órgão de execução motivar de forma fundamentada e justificada a pertinência das diligências ainda necessárias. Parágrafo 1º. A motivação referida no caput deverá ser necessariamente precedida de um relatório circunstanciado acerca das providências já tomadas e daquelas ainda em curso. Mais um prazo para a gente ficar atento, pessoal. Notícia de fato, 30 mais até 90. Procedimento preparatório de inquérito civil, 90 mais 90. Inquérito civil,
prazo de 1 ano, não é 12 meses, não é 365 dias, é 1 ano. E isso é muito importante para a contagem do prazo. Prorrogável, Ronaldo? Sim. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias, pelo mesmo prazo de 1 ano. O que importa aqui é que nessa justificativa de prorrogação por mais 1 ano, que pode ocorrer por mais de uma vez, sempre que necessário, o órgão do Ministério Público, o promotor de justiça, ele tem que fundamentar, ele tem que justificar o porquê que vai ser necessária a prorrogação daquela investigação. Ela não pode se dar eternamente. Ele deve justificar. E ele deve justificar, inclusive, a pertinência das diligências ainda faltantes. Se ele justificou que ainda falta investigar, ainda falta análise de documentos, ainda falta ouvir o prefeito, ainda falta ouvir o noticiante, ainda falta ouvir testemunhas, justifique por quê. Então, é necessário fazer essa justificativa e ainda justificar não só o porquê. Porque é simples falar, eu preciso prorrogar porque eu preciso ouvir o prefeito. Tá, mas explique também o porquê você precisa ouvir o prefeito. É pertinente? Então perceba que é uma justificativa mais pesada do que aquelas outras justificativas na notícia de fato e no PEPIC. Certo, pessoal? E o que diz o parágrafo 1º também? Que essa motivação, que essa justificativa, ela deve ser precedida de um relatório circunstanciado. Ou seja, ele deve fazer um resumo de tudo o que aconteceu no processo até ali. Olha, a gente instaurou essa portaria, mandou ofício para o prefeito respondeu no seguinte sentido, a gente fez a análise da documentação, entendeu que o prefeito estava sendo contraditório e agora a gente vai pedir a oitiva dele. É necessário a oitiva dele para ele explicar essa contradição. Por isso que a gente vai prorrogar. Aconteceu tudo isso, a gente precisa continuar na investigação porque ainda não está esclarecido e esse motivo, esse esclarecimento necessário é fundamental porque ele está se contradizendo. Correto, pessoal? Perceberam a importância desse artigo? E a gente vem para o parágrafo 2º. Aqui eu peço para vocês muita atenção. Se prova gosta de exceção e gosta de prazo, a prova ama a novidade. E esse parágrafo 2º é uma das maiores novidades da Resolução 1342 em comparação com o Ato Normativo 484. Vejam o que ela diz. O despacho de prorrogação, esse que a gente acabou de conversar, o despacho de prorrogação de prazo para conclusão do inquérito civil, que tramite há mais de 2 anos, será submetido por ofício ao Conselho Superior do Ministério Público, contendo informação do número dos autos, da data da sua instauração e devendo ser acompanhada de cópia de despachos motivados das prorrogações anteriores. Antes da Resolução 1342, vamos supor um inquérito que tramite há 5 anos. Então, por óbvio, existiriam 4 prorrogações. 1 ano, mais 4 prorrogações, tramitação por 5 anos. Essas prorrogações ficavam no âmbito da Promotoria de Justiça. Agora não. Muito em função da alteração da Lei de Improbidade Administrativa, que estabelece um prazo específico para os inquéritos civis de patrimônio público, o Ministério Público de São Paulo quis que as investigações fossem um tanto quanto mais céleres. E para isso, criou esse instrumento de homologação da prorrogação. Ou seja, se o inquérito civil tramita há mais de 2 anos, você não poderá simplesmente prorrogá-lo. Você deverá submeter essa prorrogação por meio de ofício, ou seja, não é nos próprios autos. Os autos ficam no cartório, os autos ficam na promotoria. O que sobe ao conselho é um ofício. Um ofício contendo o número dos autos, a data da instauração e vai vir acompanhado das prorrogações anteriores. Porque percebam, nas prorrogações anteriores vai se ter um resumo de todo o processo. Então, com base naquilo, o conselho ele tem a condição de verificar a real necessidade de se manter essas prorrogações antes de um futuro arquivamento, que seria um momento na resolução anterior, no ato normativo anterior, em que se faria esse controle. Então o conselho ele consegue, de forma mais rápida, mais incisiva, verificar a necessidade de andamento daquele procedimento
por causa desse dispositivo, que exige que depois de 2 anos o membro do Ministério Público remeta ao Conselho para essa homologação juntamente com os documentos necessários. Certo, pessoal? Mas, Ronaldo, é suficiente? O Conselho vai conseguir analisar se há ou não a necessidade de prorrogação daquele inquérito civil só com a cópia de todas as outras prorrogações? Imagine, o inquérito, por exemplo, tem 1000 páginas. As prorrogações juntas somadas dão 20, 30 páginas. É um breve resumo de tudo o que aconteceu. O Conselho vai ter condições mesmo de analisar tudo isso? Pois é, pessoal. Pode ser que sim, pode ser que não. E é por isso que a resolução, em determinado momento, vai dizer que, se for necessário, o Conselho Superior pode mandar os autos completos subirem para que seja feita uma análise mais minuciosa. O que diz o parágrafo 2º do artigo 22, pessoal? O despacho de prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito civil que tramite... me perdoe, aqui é a repetição do parágrafo 2º, porque eu quero fazer com vocês uma observação lá na frente. A gente viu então que o inquérito civil tramita há mais de 2 anos, vai passar pelo Conselho. O artigo 131, que foi uma alteração logo em sequência que surgiu a resolução 1342, o parágrafo 2º do 131 diz que esse prazo de 2 anos vai começar a correr da data da última prorrogação do prazo do inquérito civil. Isso acaba causando um pouco de confusão na cabeça. Imagine um inquérito civil que foi instaurado em 2015. Foi prorrogado em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em 2020. Já tem muito mais de 2 anos de prorrogação, certo, pessoal? Agora surgiu a resolução número 1342 de 2021. Ele necessariamente, na próxima prorrogação, deverá ser remetido ao Conselho para que se homologue essa distribuição? O artigo 131, parágrafo 2º, diz que não. Diz que esse prazo vai começar a fluir da data da última prorrogação. Ou seja, se ele foi prorrogado em 2020, é a partir dessa última prorrogação de 2020 que conta os 2 anos. Então só vai mandar para o Conselho em 2022, não vai mandar em 2021. Entenderam essa regrinha de transição? Isso foi feito para que não houvesse uma enxurrada no Conselho Superior de justificativas de prorrogação necessárias à homologação. Foi uma regra de transição para que tanto os promotores quanto o Conselho pudessem se adaptar a essa nova regra. Aqui sim, finalmente, a regrinha que eu tinha dado um leve spoiler para vocês. Artigo 22, parágrafo 3º. Leiam comigo e vocês vão ver como eu tinha razão no que eu tinha dito. O Conselho Superior do Ministério Público poderá requisitar o encaminhamento do inquérito civil, caso entenda necessária a providência para melhor alicerçar a sua análise, em hipótese em que a remessa deverá ocorrer no prazo de 3 dias. Como tinha dito, pode ser que dentro do inquérito de 1000 páginas, aquela prorrogação, aquela reunião das prorrogações anteriores, dê no máximo 20, 30 páginas. Isso é suficiente para o Conselho analisar se há ou não a necessidade de se prorrogar, se vai ou não homologar aquela prorrogação de prazo do inquérito civil? Pode ser que sim, nesse caso, bola para frente, ou pode ser que não, o Conselho pode ficar em dúvida. E nesse caso ele pode requisitar, ordenar o encaminhamento do inquérito civil, a integralidade do procedimento. E caso seja necessária essa providência, o encaminhamento deve ser feito no prazo de 3 dias. Como eu disse para vocês, a maioria das coisas que vai ao Conselho devem ser encaminhadas em 3 dias. Grave bem isso, caso se confunda na hora da prova, não se esqueça desse detalhe. E por fim, para a gente encerrar essa nossa aula, o parágrafo 4º. Não se convencendo da justificativa apresentada para a prorrogação, o Conselho Superior deliberará a respeito e, verificada possível prática de infração disciplinar, comunicará o fato à Corregedoria Geral do Ministério Público. Ou seja, se o Conselho Superior não se convencer da prorrogação, o que ele vai fazer? Ele vai deliberar sobre. Ele pode mandar mandar promover uma ação civil pública. Ele entende, não, promotor de justiça, com todo o respeito do seu entendimento, a gente não concorda, não há necessidade dessa providência, já tem elemento suficiente para se ingressar com uma ação civil pública.
tome as providências, ou encaminha para o substituto legal para que ele tome as providências. Ou o conselho fala, não, essa providência é desnecessária, já tem prova suficiente de que não tem nenhum fato ou ato ilícito aqui, arquive-se. Então percebam que não tem uma solução fechada, porque há necessidade de avaliação da situação em concreto para se saber qual caminho se tomará. Por isso que o parágrafo 4º fala sobre deliberação a respeito. É importante notar aqui também que se for verificada alguma prática de infração disciplinar, por exemplo, o conselho pega um procedimento que está literalmente parado há 2 anos. Não houve nenhuma providência tomada. Simplesmente está no canto ali, numa gaveta, sem qualquer movimentação. Ele vai comunicar esse fato à corregedoria para que a corregedoria tome as medidas cabíveis. Correto, pessoal? Aqui a gente encerra a nossa aula de número 4. Eu quero agradecer a você pela paciência, pela confiança. Reitero, entre em contato comigo lá no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Curta e compartilhe essa aula aqui no YouTube. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas. Fico muito feliz de poder ajudá-lo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!